Ok, pessoal, nós vamos ver agora alguns exemplos com operações envolvendo números reais. E a gente vai trabalhar com frações, potências e também dízimas periódicas, tá? Então são alguns exemplos e se ao longo do curso aí a gente se deparar com mais alguns cálculos que porventura não colocar aqui, eu vou disponibilizar mais exemplos para vocês aí na plataforma, tá bom? Então, fique sempre ligado aí nos links de YouTube que eu colocar, ou nos novos vídeos e nos novos módulos que a gente colocar, mas também nós vamos nos comunicando sobre as novidades, tá bom? Então, eu tentei colocar aqui o maior número de exemplos possível dentro desse assunto aí de operações com números reais. Vamos para a prática. Letra A, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 5. Primeiro, o que é a potência, né? Quando você tem aqui um certo número A elevado a um certo número N, a gente lê A elevado a N, esse número aqui em cima se chama expoente. Esse número aqui embaixo se chama base, certo? E isso quer dizer que você vai multiplicar a base por ela mesma quantas vezes mandar o expoente. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 é 4 vezes 2 de novo vai dar 8. Então, não é 6, tá? É 2 vezes 2 vezes 2 de novo. Né? Uma confusão muito comum falar que isso aqui é 6. Cuidado. Então, para a gente fazer isso aqui, eu poderia fazer 2 elevado a 3, que calculei ali é 8, 2 elevado a 4 vai dar 16, e depois subtrair 2 elevado a 5, que é 32. Só você fazer a conta aí. 80 mais 48 aqui, 128, tira 32, resultado seria 96, tá certo? 96. Beleza, tá feito. Agora, outra maneira é a seguinte, existe uma regra. Quando você multiplica potências que têm a mesma base, você pode fazer direto a multiplicação mantendo a base e somando os expoentes. Porque, pensa bem, você multiplicar 2 por ele mesmo 3 vezes, depois multiplicar mais 4 vezes e multiplicar esses resultados, você está multiplicando 7 vezes. Né? Então, 2 elevado a 3, aqui já era 3 vezes, o 2 repetido 3 vezes. O 16 é o 2 repetido 4 vezes. Então, na verdade, você repetiu 7 vezes. Por isso que quando a gente multiplica, você pode somar os expoentes. E aqui não teria nada a fazer, tá? Eu coloquei de propósito esse exemplo, que alguém poderia pensar, ah, mas 2 elevado a 7 menos 2 elevado a 5 é 2 elevado a 2, eu posso subtrair os expoentes? De jeito nenhum, tá? Não pode. Você só pode somar se aqui estiver multiplicando. E você só pode subtrair se estiver dividindo, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, daria a mesma coisa. Você ia calcular 2 elevado a 7, que é 128, e depois ia calcular 2 elevado a 5, que é 32, e ia dar esse cálculo aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui embaixo. Ah, professor, tem uma multiplicação aqui, então posso somar os expoentes? Não vai poder, porque as bases são diferentes. Aqui você está repetindo o 2 3 vezes, mas aqui você está repetindo o 3, você não está repetindo o 2. Então aqui eu vou ter que calcular separadamente. 2 elevado a 3 dá 8. 3 elevado a 2 dá 9, né, que é 3 vezes 3, mais 5 elevado a 2, que é 25. Então vai ficar 8 vezes 9, 72. 72 mais 25 dá 97, não é isso? Feito então o cálculo. Letra C. Aqui, olha, você tem multiplicação de duas potências que têm a mesma base. Então, sim, pode somar os expoentes. Isso aqui vai dar 10 elevado a 8. Não é 10 elevado a 15, tá? Você soma os expoentes, não multiplica os expoentes. Aí eu estou sentindo falta aqui de um exemplo. Se você tivesse isso daqui, olha, um expoente já elevando outro expoente, aí sim você multiplica, tá? Isso aqui que a gente chama de potência, tá? Então, 2 elevado a 2 elevado de novo a 3, aí dá 2 elevado a 6, tá bom? Então, 10 elevado a 8 aqui, sobre 10 elevado a 4. Nós estamos dividindo duas potências que têm a mesma base. 10 aqui, 10 aqui também.
Então o que você vai fazer com os expoentes? Dividir, subtrair, tá? Dá uma vontade danada de falar que isso aqui é dar 10 elevado a 2, né? Fazendo 8 dividido por 4, mas não. É 10 elevado a 4. Você subtrai 8 menos 4, tá legal? E aí tem uma coisa interessante que eu vou aproveitar aqui para explicar. E se fosse 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 9? Ficaria 10 elevado a 9 menos 9, que seria 10 elevado a 0, não é? Acontece que quando você divide o número por ele mesmo, dá 1. Então eu sou obrigado a concluir que 10 elevado a 0 é 1. Não só o 10, mas qualquer que fosse a base aqui, aconteceria isso, não é? Então quando você eleva o número a 0, isso tem que dar 1, porque é como se você tivesse subtraído os expoentes aqui que são iguais. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1, a não ser 0 elevado a 0, que não tem resposta, tá? Agora, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1, beleza? Vamos ver agora esse exemplo aqui. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3. O que a gente faz aqui? Tem uma multiplicação. Então, você soma os expoentes. Agora, quanto que é 5 mais menos 3? Aí nós temos agora uma operação com números negativos, né? Apareceu aqui uma soma com menos 3. Então, o mais fora dos parênteses vai manter o que está lá dentro. Então, vai ficar 5 menos 3, que é 10 elevado a 2, aqui em cima, tá? Agora tem que fazer a conta embaixo, né? Então, percebeu aqui? 5 mais menos 3 é 5 menos 3. É simples, você tem 5 e tira 3, pronto. E aqui vai ficar 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2. Agora chegou a hora de fazer essa conta. 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a menos 2. A gente está dividindo, o que a gente faz? Subtrai os expoentes. Então vai ficar elevado a 2 menos menos 2. Observe que são 2 menos, porque um menos é porque eu estou dividindo, aí eu tenho que subtrair. O outro menos é porque o número já era negativo. Então, muito cuidado, aqui são 2 menos. E aí o menos antes dos parênteses, né, menos, menos, dá mais. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 2 mais 2, que é 10 elevado a 4. Então, observe, nessa aula eu estou colocando situações que estão obrigando a gente a relembrar todas essas regrinhas aí, com operações, né, com números negativos, potências, esse é o nosso objetivo. Então, mais antes dos parênteses, você deixa o sinal que está lá dentro. Menos antes dos parênteses, você inverte o sinal que está dentro dos parênteses. Então, olha o que aconteceu. Mais menos 3, ficou menos 3, porque eu mantenho o sinal que está lá dentro. Menos menos 2, ficou mais 2, porque o menos aqui fora dos parênteses inverte o menos que estava lá dentro, fica mais, tá? Menos com menos dá mais. 10 elevado a 4, acabou. Agora a letra E. Dá uma vontade danada de falar que 10 elevado a 3 menos 10 é 10 elevado a 2. Não é. Tá certo? Não é, porque você só pode trabalhar com os expoentes, né, que seria 1, quando não tem nada é 1. Mas eu só poderia subtrair os expoentes se eu estivesse dividindo. Eu não estou dividindo, eu estou subtraindo. Então, nada de 10 elevado a 2 aqui. Você tem que fazer separadamente a conta. 10 elevado a 3 vai dar 1000. Que é 10 vezes 10 vezes 10, né? 3 vezes. 1000 menos 10 sobre 100 menos 10. Aqui embaixo, 10 elevado a 2 é 100. Então, isso aqui vai dar 1000 menos 10 é 990. 100 menos 10 dá 90. Posso cortar um zero. 99 dividido por 9, 11. Então, isso aí não vai dar... poderia pensar aqui 100 dividido por 10, né? Não é. Quando você tem um sinal de menos, você tem que fazer a conta separadamente. Não pode mexer com os expoentes. Tranquilo? Letra F. Agora ficou mais feia as expressões, né? Ficaram mais feias aí. Olha só o que a gente tem aqui, uma pegadinha. Nós temos 1 menos 2 nonos elevado a 0. Isso aqui vai dar 1. Então eu já vou vir aqui escrever, olha, 3 quintos mais 1 sobre 1 menos 3 oitavos. Aqui embaixo eu tenho uma subtração de frações, né? Então já vou tirar o MMC de 1 e 8, que é 8. Vai ficar aqui 8 menos 3. Não é isso? Frações aqui, hein? Tá bem treinado, bem treinada já nas contas com frações.
A gente já está embolando aí, né? E aqui, olha, outra em cima tem uma soma. Então eu vou tirar o MMC aqui em cima. Entre 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 3, 3. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1 vai dar aqui 5. E embaixo vai ficar 8 tira 3 é 5 oitavos. Então ficou 8 quintos sobre 5 oitavos. Isso aqui é uma divisão de duas frações. Então eu vou pegar a fração de cima e multiplicar pela fração de baixo invertida. Não é? A gente divide frações, tem que inverter a segunda aqui, olha. Então 5 oitavos com 8 quintos. E aí o resultado vai ser 64 25 avos. Beleza? Agora a letra G. 1 menos 9 aqui em cima é menos 8. 1 tira 9, fica devendo 8. É só você pensar assim. Operações com números negativos é você pensar em tenho e devo. Tenho 1, devo 9. Então devo 8. Aí vai ficar menos 8. Não tem outra regra, gente. É só usar isso o tempo todo que vai dar certo. E embaixo vai ficar menos 4 quintos. Aí eu tenho uma divisão de um número por uma fração. Menos 8 aqui em cima é o mesmo que menos 8 sobre 1. Então, quando você tem número inteiro, você coloca ele sobre 1, tá certo? E multiplica pela outra fração invertida. Então, 4 quintos vai virar 5 quartos, só que era negativo. Eu vou usar os parênteses para não embolar o sinal de vezes com o sinal de menos, tá? Então, tem muita matemática aí, muitas regrinhas, né? Se você tiver dificuldade de acompanhar o que eu estou fazendo, pausa o vídeo, repete, né, porque realmente tem muita coisa que eu estou relembrando a base matemática com vocês. Então vamos lá. Agora eu estou multiplicando um número negativo, que é o menos 8, por outro número negativo, que é o menos 5 quartos. Regra de sinal. Sinais iguais, você fica com resultado positivo. Sinais diferentes, você fica com resultado negativo. Então veja, quando você trabalha com números negativos e positivos, você tem duas regras, só duas, que é adição e subtração. Então, quando você trabalha com adição e subtração, você vai usar a regra do tenho e devo. Igual eu fiz aqui. Tenho 1, devo 9. Então, eu estou devendo 8. Pronto. Então, adição e subtração é tenho e devo. Multiplicação e divisão é o seguinte. Sinais iguais, o resultado fica positivo. Sinais diferentes, o resultado fica negativo. É só isso. Aqui um número é negativo e o outro também é negativo. Então o resultado fica o quê? Positivo, porque os sinais são iguais. Aí você faz a multiplicação normalmente. 8 vezes 5 é 40. 1 vezes 4 é 4. Ficou positivo, porque os sinais são iguais. 40 dividido por 4 é 10. Pronto, acabou. O resultado dessa conta é 10. Pronto. Letra H. Professor, o que é isso aqui? Barras. Aqui, olha. Não é parênteses, não é colchete. Que negócio é esse? Módulo, tá? Estou aproveitando aqui para mostrar o conceito de módulo. O que é isso? Vem comigo. Não preocupa com o módulo. Faz a conta que está dentro dele. 3 quartos menos 2. Então vai ficar aqui 3 quartos. Vou tirar o MMC. O 2 fica 8 quartos. E eu vou deixar o módulo por enquanto. Sobre menos 5. Vamos fazer a conta lá dentro. 3 menos 8, menos 5. Então, menos 5 quartos em módulo sobre menos 5. O módulo de um número é o seguinte. Se ele for negativo, ele fica positivo. Se ele for positivo, ele continua positivo. Essa é a regra. Se o número que está dentro do módulo é positivo, você deixa ele como está, positivo. Se o número que está dentro do módulo é negativo, você troca o sinal dele. Ah, professor, então ele vai ficar positivo de qualquer jeito. Vai. Ah, então é só eu deixar o que está lá dentro positivo. Se você tiver um número dentro do módulo, é isso que você vai fazer. Você vai deixar ele o quê? Positivo. Pronto. O negócio que a gente vai ver lá para frente, quando aparecer, é se dentro do módulo você não tiver um número, mas tiver uma letra. Tipo, módulo de X.
módulo de x menos 2. Aí é outra conversa. Agora, quando você tem um número dentro do módulo, que são essas barrinhas aí, né? As barrinhas são o módulo, você vai deixar ele positivo. Pronto, é só isso, tá? Então aqui você vai tirar as barrinhas, deixando o número positivo, 5 quartos. Dividido por menos 5. Observe que aqui no denominador não tem as barrinhas, não tem módulo. Então vai continuar menos 5. Não vou trocar o sinal do menos 5 não. Tá bom? E aí você vai pegar o número de cima, a fração que está em cima, e multiplicar pela de baixo, só que invertida. E 5 é 5 sobre 1, não é assim? Então ficou 5 quartos sobre 5 sobre 1. Aí eu tenho que inverter a segunda para fazer a divisão aqui, ó. Fração é divisão. Então, e continua negativo, tá? Então o resultado aqui, 5 vezes menos 1 é menos 5. 4 vezes 5 é 20. Dividindo por 5 em cima e embaixo, menos 1 quarto é o resultado. Então respira fundo e faz as contas. Tá? A matemática é isso aí, é prática, é muita regrinha. Então vai ter um listão de exercício aí de novo, né, para você treinar. Mas antes tem a letra I aí, nossa última letra aí para resolver nessa aula. Então veja, nós temos aqui uma dízima periódica, 0,121212, tá vendo? Vamos somar com uma fração, dividir por 5 e multiplicar por 11. Então olha só, o que é uma dízima periódica? Se você brincar com a sua calculadora aí fazendo divisão, você vai perceber que qualquer número que você dividir, tá, vai dar um decimal exato, 0,2, 0,25, 0,3, certo? 1,4, que é quando não fica repetindo ali infinitamente as casas decimais. As casas decimais acabam, aí você tem um número decimal exato. Ou vai dar uma dízima periódica, que é quando as casas decimais ficam repetindo periodicamente. Professor, e se não for periódica? E se fosse ali 0,12, 13, 14, 5, 9, os números fossem aleatórios? Aí é outra história. E você só conseguiria obter números assim, com casas decimais aleatórias, se fosse tirando uma raiz, tá? Ou calculando um logaritmo, porque esses números são números irracionais, a gente vai falar deles lá na frente. É um tópico do edital, saber a diferença entre dízima periódica e número irracional, nós vamos cuidar disso lá na frente. Então, eu só estou adiantando que existem os dois tipos, dízimas que são periódicas, que são resultados de divisões. Toda divisão que você faz, que não envolve raiz, que não envolve logaritmo, que não envolve pi, tá? Você pega um número e divide por outro número. Isso aí vai dar dízima periódica ou decimal exato. São números racionais. E todo número racional pode ser transformado em fração. E esse é o objetivo aonde eu queria chegar. Então nós vamos pegar essa dízima periódica aí e transformar em fração. Eu vou deixar exemplos aí no nosso curso, só exemplos de transformação de dízimas periódicas em frações, tá bom? Vou deixar aí alguns exemplos para a gente depois, para essa aula não ficar muito longa. Aqui eu só quis citar que isso existe e mostrar como a gente pode fazer isso de uma maneira fácil. Existe uma regra. Se o 12 é que ficou repetindo, você olha aqui, 12, 12, 12, 12. Né? 12 é o período que está repetindo aqui. Então você vai colocar 12 sobre 99. Então você coloca 2 noves porque são 2 algarismos que estão repetindo. Se fosse um só, se fosse 0,1111, então seria 1 sobre 9. E se fosse 3 números, por exemplo, 0,123, 123, 123, então seria 123 sobre 999. Tá? Essas dízimas aí são dízimas simples, que eu estou usando só de exemplo. Repito, vou deixar uns links aí depois, fica de olho na plataforma, com exemplos de conversão de dízima periódica. É um tópico extra que eu vou deixar, tá bom? Então tá, 12 sobre 99 mais 1/3, isso tudo sobre 5, depois a gente ainda multiplica por 11. Então aqui eu tenho uma soma de frações, MMC de 99 e 3 vai dar o próprio 99, que o 99 divide por 3. 99 é que vai continuar 12 aqui em cima, né, porque não trocou. A segunda fração é que vai trocar. 99 dividido por 3 é 33. 33 vezes 1
33. Observe que 33 sobre 99, se você simplificar, você volta em 1/3. Então tá certa a transformação. Sobre 5 vezes 11. 12 mais 33 vai dar quanto ali? 45, não é isso? Então 45,99 sobre 5 vezes 11. Então, vai ficar 45,99 vezes 1/5, não é isso? Invertendo o 5 aqui. Isso tudo ainda vezes 11. Então, olha o que eu vou fazer. Vou deixar 11 sobre 1 aqui, porque eu já multiplico as 3 frações. 99 com 11 dá para simplificar. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9. 45 dá para simplificar com 5 aqui. Ó. Aqui fica 9 e aqui fica 1, dividindo ambos por 5. Agora observe que ficou 9 sobre 9. 9 sobre 9 é 1. Então ficou tudo 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1. Resultado 1. Você imaginou que isso aqui ia dar 1? Eu imaginei, porque eu fiz de propósito. Mas então, é isso aí, gente. Exemplos aqui de várias operações com números reais. Eu só estou passando por esses exemplos porque é base que a gente está vendo, né? Você precisa saber essas coisas antes de encarar a matéria do edital. Nós estamos aqui no pré-edital ainda, tá certo? E é muito importante você saber todas essas coisas. Vou deixar mais exemplos aí na plataforma, fica de olho, porque eu vou deixar aí mais exemplos de operações e mais exemplos dessa base toda que a gente está vendo antes de entrar na matéria propriamente do edital.